muita gente me pergunta, e realmente é um bocado de gente, aqui no YouTube, no Instagram, em quase todas as plataformas digitais que estamos presentes, se Radix, né, é uma plataforma promissora. Se Radix tem o potencial de alcançar valores extraordinários. Antes da gente debater sobre o potencial da Radix, tem alguns pontos que nós precisamos entender. Primeiro, sobre XRD e inclusive sobre um token antigo chamado EXRD. Esses dois tokens, para quem não sabe, a Radix como blockchain ela surge a partir de 2021. Só que é um projeto que estava sendo desenvolvido antes. Né? Antes a Radix, a proposta, ela surge como um aplicativo sobre a rede Ethereum. E aí é por isso que a gente tem o EXRD. O EXRD serve para quê atualmente? Nada além de especulação sobre o preço. Não é um ativo que tenha funcionalidade específica dentro do ecossistema Radix. Então, quando se falar de EXRD, esquece isso. Mas XRD é um ativo promissor. Recentemente, nós passamos aí por uma atualização. Aliás, acho que fazem 2 dias. Tá, hoje é 28? Basicamente 2 dias aí que a atualização chamada Babylon foi implementada na Radix. Qual é o que é que isso quer dizer, o que isso traz em termos de potencial para esse protocolo? A gente vai começar a explicar isso para vocês agora. E aí eu vou trazer esse contexto aqui. Eu fiz algumas anotações para compartilhar com vocês. E aí o primeiro ponto que eu quero começar detalhando é o seguinte, tá? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Primeira coisa, né? Rede de primeira camada. A Radix, ela é uma blockchain de primeira camada, ou seja, ela funciona como a Layer 1, como Ethereum, Solana, Near, como, por exemplo, a Star Network, como uma rede, né, sem... por exemplo, Polygon é uma rede de segunda camada, né? Então, ela é uma rede de primeira camada voltada ou com foco em contratos inteligentes. O ecossistema dessa primeira camada tem crescido de forma exponencial, isso é bem interessante. Bom, primeiro ponto para a gente refletir aqui é que durante todo o mercado de baixa, as redes de primeira camada aí basicamente ficaram inertes, né, no sentido de crescimentos exponenciais. Uma rede ou outra deu aí um pump gigantesco, mas em termos de narrativa do mercado, basicamente todo mundo ficou focado aí em praticamente olhar e tão somente olhar para um negócio chamado ecossistema Ethereum e as segundas camadas. Quando a gente está falando de blockchain, né, no mercado de baixa só se falava das atualizações do Ethereum e das segundas camadas do Ethereum. Quer dizer que o mundo só gira em torno disso? É lógico que não. Né? E aí, o que é que acontece? Recentemente, né, agora há pouco, acho que 2 dias realmente, a atualização Babylon, ou Babylon, enfim, foi colocada em prática. Essa atualização, ela tem uma narrativa específica que pode trazer uma certa revolução, não só para o token XRD, mas principalmente para o ecossistema Radix, principalmente quando a gente olha para o quesito DeFi. Bom, já expliquei aí para vocês o que é a Radix, uma blockchain de primeira camada focada aí em contratos inteligentes. Para quem quiser os detalhes do post, eu vou deixar dentro do canal do Telegram, para que você possa fazer parte também, não só do nosso canal, mas também para que possa pegar toda essa explicação que eu estou trazendo aqui de forma detalhada. Bom, quais são os diferenciais da Radix em comparação com outros ecossistemas de primeira camada, como por exemplo Near, Solana, Cardano, né? A primeira coisa é que a Radix ela tem uma proposta, tá? Isso aí precisa ser validado pelo mercado no quesito tempo, né? Que é resolver o problema da incerteza na assinatura de transações, ou seja, evitando que a gente tivesse o esvaziamento de carteira. Em resumo, ela tem uma proposta para que você consiga fornecer segurança para aquela pessoa no momento em que você faz a transação e a sua transação ela não ficasse exposta. Um outro ponto, ela tem uma linguagem de programação chamada Script, que ela tem o objetivo de trazer uma experiência melhor para o desenvolvedor e uma integração muito mais aprimorada com os recursos que esse desenvolvedor ele tá implementando. Só que isso aí, a gente também precisa entender que nós temos diversas linguagens e aí necessariamente não dá para dizer que isso aqui seria melhor, tá? Ela tem uma máquina de virtual própria, tá? Assim como nós temos aí, por exemplo, a máquina virtual do Ethereum e algumas redes têm a sua própria máquina virtual, como por exemplo a Near também tem a sua própria máquina virtual.
Que, em resumo, o que é essa máquina virtual? Qual é o objetivo? Imagine uma biblioteca onde você pode pegar ali um determinado conteúdo, um determinado livro, para entender uma coisa específica. Você não precisa morar na biblioteca para adquirir o conhecimento daquela biblioteca. É para isso que, por exemplo, a máquina virtual do Ethereum serve. A Radix, ela tem a sua própria máquina virtual, e essa máquina virtual ela tem uma proposta de revolucionar principalmente o setor de finanças descentralizadas. Isso aqui também é uma coisa que seria como se fosse você ter a capacidade de interagir com um protocolo de finanças descentralizadas de forma multirrede, ou de forma, na verdade, perdão, multirrede não, de forma escalonável, sem a necessidade de sair mudando o seu protocolo o tempo inteiro. Um outro ponto, né, que é o algoritmo de consenso chamado Cerberus, que basicamente ele fornece uma escalabilidade linear massiva. Isso aqui também precisa ser validado pelo mercado. Por quê? Porque a Radix ela não está no tamanho, por exemplo, de um ecossistema Ethereum para a gente saber se essa escalabilidade está sendo forçada, ou sequer no tamanho de uma Solana, para saber se ela vai... Tipo, a Solana, quando ela é forçada, ela desmaia, né? Do nada ela morre, né? Então, isso aqui é um outro ponto, tá? Aí é quando a gente entra no quesito mais importante, entenda o seguinte: se você vai entrar ou investir em um protocolo, você precisa pensar se aquele ativo ele tem usabilidade, né? Você pode surfar movimentos de hype, igual as meme coins fazem. As meme coins dão um movimento de hype, depois devolvem tudo, né? Então, para um ativo se manter, por que a Ethereum se mantém aí como uma das maiores criptomoedas do mercado? Por conta da usabilidade da rede Ethereum e do token ETH. Nesse aspecto, o protocolo de consenso da Radix, tá, ele pode ser implementado em diversos setores. A blockchain de contratos inteligentes, né, ela pode ser implementada em diversas coisas. Setor industrial, internet das coisas, tudo aquilo que tiver aplicação para contratos inteligentes. Além disso, o protocolo tem a capacidade de fazer verificação de transações na plataforma, na blockchain, sem a necessidade, isso aqui é muito importante, de terceiros ou mineradores que são ou mineradores confiáveis. Ou seja, você não tem a necessidade da dependência de uma outra máquina específica para que a sua transação ela seja verificada. E isso aqui pode ser um ponto muito bom para blockchains de primeira camada. Lembrando que nas segundas camadas, como por exemplo a Polygon tem uma tecnologia chamada CDK, ou, por exemplo, um negócio que se fala muito, né, dentro do mercado, que seria as provas de conhecimento zero. Prova de conhecimento zero, ele basicamente faz com que a transação ela saia do blockchain, seja validada em um outro canto, para que não congestione a rede e depois volte para a blockchain já validada. Isso em segunda camada. O objetivo aqui é um pouquinho diferente, é fazer com que você consiga fazer com que você tenha a sua validação ali acontecendo sem a necessidade dessa dependência de alguém validar para você. Esse recurso aí deve conceder aí empresas e organizações confiança na precisão e inclusive velocidade dos dados, o que pode ser muito importante para o aspecto de crescimento da rede como um todo. Um outro ponto, tá, é que ela pode funcionar muito bem, principalmente aí para o setor de logística e aí a gente está batendo muito em uma escalabilidade de uso para o setor comercial desse protocolo. Com essa tecnologia é possível obter aí, então, uma boa aplicação no mundo real e viver um processo legítimo de tokenização em larga escala, mas isso aqui é somente ideologia, tá? Não dá para dizer que isso aqui vai ser implementado na prática, mas sim, ela poderia ser uma rede utilizada para um grande processo de escalonamento nesse quesito de tokenização. Lembrando que uma das propostas mais batidas aí pelo mercado agora é o que a gente chama de RWA, ou Real World Asset, né, o bens do mundo real. Nesse contexto, qual é a importância então aí do token XRD? Porque às vezes a blockchain é extraordinária, mas o token não serve para porcaria nenhuma. Quero lembrar aqui o caso da maravilhosa Arbitrum. Rede sensacional, mas qual é a utilidade do token ARB? Tá? Pensem sobre isso. O token XRD, né, que aí eu já até falei sobre isso, esse token ele é diferente do token EXRD. O XRD é um token nativo dessa blockchain, da blockchain Radix.
né? Está no mercado desde 2021 e ele é um token de utilidade para proteger a rede. Isso é importante. O modelo de funcionamento dele é o DPoS, ou prova de delegação, prova de stake ou prova de aposta, né? Tudo a mesma coisa. Ele é delegado, você delega esse token para que se possa fazer o staking dele. Você delega esse token para alguém para que o validador faça o staking dele e aí aconteça as validações e aí você tem recompensa pela validação. Ele também é o único token que é utilizado para fazer as taxas de transação no Radix e essas taxas elas são queimadas. Isso aqui é interessante, porque parte dos tokens eles vão para uma queima. A gente tem aí um total de oferta desses tokens de 24 bilhões, né, a emissão máxima. Lembrando, e aqui é bem interessante isso, porque desses 24 bilhões, nós temos hoje em circulação 10 bilhões, com um total desbloqueado, né, de 12,6 bilhões. Só que esses 12 bilhões restantes, ou na verdade 11 e alguma coisa, 11 bilhões e poucos tokens, e tantos tokens, serão desbloqueados numa escala de aproximadamente 40 anos, através de um processo parecido aí com o processo de emissão, parecido entre aspas, porque não segue o modelo de halving do Bitcoin, mas no processo parecido. As recompensas do validador vão acontecendo ao longo de 40 anos. E nesse parâmetro, isso pode ser muito impactante no longo prazo para o viés do preço de XRD. Dentro desse aspecto, a gente tem então, apesar de ser um número já realmente chamativo, 24 bilhões de tokens é um número grande, né? Mas e termos ainda muita emissão pela frente, isso vai vir numa escala de aproximadamente 40 não, diria aí 38 anos, né? Porque já se passaram 2 desde quando esse ativo veio para o mercado. Circulação atual vai aí um pouquinho acima dos 10 bilhões de tokens, né? E aí, detalhes importantes da rede como um todo até o momento. 2 milhões de transações já foram processadas, né? São muitas transações acontecendo de forma correta, sem nenhum tipo de interrupção, falha ou hackeamento, né? Dentro de basicamente 2 anos, né? Então, um pouquinho mais de 2 anos já, né? Temos aí então 100% da atividade da rede até então, né, sem falhas. Mais de 12 mil desenvolvedores de alguma forma já trabalharam com nem que seja em forma de teste, mas de alguma forma já interagiram com Radix. Isso também é importante. E também é uma rede que ela está muito focada nas soluções de finanças descentralizadas, principalmente no quesito de corretoras, oráculos, plataformas de empréstimos, sistemas de farms e organizações descentralizadas como um todo. Na verdade, é algo que eu acredito que deve ser o maior chamariz, né, dentro do ecossistema Radix. Bom, olhando para o contexto do ecossistema e essa atualização agora da Babylon, tá? Qual é o objetivo dessa implementação da Babylon especificamente? Qual foi a ideia de ser trazida a ela? Porque foi importante. Esse upgrade na rede tem o objetivo aí em melhorar o desenvolvimento e a implementação da experiência do usuário, ou seja, fazer com que desenvolvedores e utilitários de rede consigam ter mais facilidade nos protocolos, né? Consigam de alguma forma ter uma experiência mais fácil. E aí boa parte da Babylon é tão somente focada aí em fazer soluções para finanças descentralizadas, fornecer funcionalidade melhor para os contratos inteligentes e uma carteira, e aqui é onde está o grande detalhe, né? A Radix Wallet, né? Uma carteira que seja aprimorada para que você tenha um usuário que consiga usar ele de forma mais fácil. Enfim, a ideia principal aí está em fazer com que nessa implementação da Babylon, XRD, junto com a blockchain, consiga levar uma revolução para a indústria das finanças descentralizadas como um todo. Com essa chegada, então, será a rede como um todo, ela passa a ser compartimentada. E essa rede compartimentada, você tem a possibilidade de ter melhor escalonamento e talvez mais segurança, não necessariamente descentralização. Na prática, isso aí vai fazer com que os desenvolvedores de um sistema integrado possam criar e expandir os aplicativos, os dApps, tá? Tornando aí esses aplicativos mais fáceis e mais eficientes. Bom, é basicamente isso. Dentro desse contexto, vamos aqui a 3 pontos que precisam ser observados. Nós temos um protocolo que ele tem queimas, isso é importante, mas essa queima não é absurda o suficiente para causar uma deflação do token.
A menos que você espere isso aí por 40 anos. Mas alguns pontos importantes. Nós temos uma rede que vale aí 640 milhões de dólares. Dentro do contexto atual de liquidez e mercado, não é um ativo tão barato, mas também não é um ativo tão caro. A grande pergunta é com quem a Radix ela pode competir no mercado. A gente tem aí, será que ela seria uma Ethereum Killer, como por exemplo as pessoas denominam para alguns protocolos, como por exemplo Solana e Near, né? Algumas pessoas já denominam Solana e Near como possíveis Ethereum Killers. O que seria esses protocolos? Basicamente projetos que podem bater o valor de mercado ou chegar ali próximo do Ethereum, tá? Primeiras camadas que podem competir diretamente com o Ethereum. Eu não vou entrar aqui no contexto de potencial das blockchains como um todo. Por quê? Entenda o seguinte, cada rede, apesar de ser uma rede diferente, Ethereum é diferente de Solana, Solana é diferente da Near, Near é diferente da Cardano. Todas as redes elas têm potencial para crescer com a evolução da Web3. Não quer dizer que todas necessariamente ou majoritariamente vão crescer. Mas olhando especificamente para a XRD e para a Radix, na verdade, né, e olhando para o viés do Price Action, sendo prático, eu não acho impossível esse ativo chegar no próximo bull market a um valor em torno de 6 a 10 bilhões de dólares. A gente está falando aí já de uma valorização de aproximadamente 1000%. Só que quando a gente analisa pelo longo prazo e construção de ecossistema, e aqui é a parte mais importante, né, construção do ecossistema da Radix como um todo, pode ser que esse ativo consiga fazer efetivamente 10.000% de valorização. E eu não estou falando de próximo ciclo, eu estou falando de você olhar realmente aí 10, talvez aí, de 7 a 10 anos para frente, 2030, 2033, 2035, sim, é um ativo que pode sair aí de 6 centavos, passar da casa dos 6, dos 10, quem sabe aí dos 15 dólares potencialmente, tá? Só que por que isso? Porque a proposta realmente, inclusive, o nome Radix vem de radicalização, tá? A ideia é fazer uma revolução, de fato, que seja radical no ecossistema das finanças descentralizadas como um todo. Não quer dizer que necessariamente isso vai acontecer, mas que em termos de proposta, sim, é uma proposta que pode ser necessariamente alcançada por esse protocolo mediante as suas atualizações. O ecossistema, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O ecossistema da Radix, ele vem crescendo de forma exponencial e isso aqui me chama bastante também a atenção, porque não adianta você olhar uma rede que não tem ecossistema. Eu lembro aqui o caso de um protocolo chamado... Pô, não vou lembrar de cabeça aqui o nome do token, mas a turma falava muito desse protocolo. É uma blockchain que a turma dizia, não, que ele vai dar escalabilidade, vai resolver o problema. Quando a gente ia olhar, tipo, não tinha ecossistema. Não tinha nenhum, tipo, tinham 3 protocolos e nenhum dos 3 protocolos interagiam com essa blockchain. Se eu me lembrar, eu falo para vocês depois. Mas a gente tem realmente um ecossistema que está crescendo. Acho que são mais de 50 aplicações já interagindo já com o... Tá carregando ainda, tá? Interagindo aí diretamente com a Radix. E aqui vale a pena. Eu não diria para você sair olhando qualquer tipo de protocolo, mas aqui principalmente olhar para protocolos que estão ligados diretamente às finanças descentralizadas. Aqui dentro da própria Radix, você pode separar aqui ó, por DEX, DeFi, deixa eu ver se tem alguma outra, empréstimo, Creator, Tool, não, ferramenta de criação, data e informação também vou separar aqui. Trading, armazenagem não, Market Prediction também não, NFT não, validação, Wallet não, aqui, tá? Você separa aqui e depois você vem estudar alguns protocolos que estão dentro desse ecossistema. Zephyr Capital, FeedNaro, Dogecoin, aqui eu acho que não, tá? Isso aqui eu não sei do que é que se trata. RocketX pode ser uma oportunidade. O FT Finance, Left Band Protocol, Shared Space, e aqui você vai conseguir encontrar diversas aplicações. Enfim, tira um tempo, depois estuda. Bom, em resumo, vejo como um ativo promissor, tá? Mas aí cabe a você se vale realmente estudar ou não esse protocolo. É um ativo com grande potencial de valorização. E aí uma pergunta, né? Pô, será que esse ativo sairia de 6 centavos para 60 dólares? Tá, eu acho pouco provável isso acontecer até mesmo no viés de longo prazo. A gente está falando de um ativo que precisaria aí sair de um market cap de 6 bilhões para 650 bilhões de dólares para que isso viesse a acontecer. Na prática, não é impossível, tá? Mas
eu prefiro colocar um pouco mais os pés no chão e acredito que no longo prazo sair de 6 centavos aí e passar ali dos 6, dos 10 dólares é algo extraordinário, 10.000% de valorização. E nesse aspecto acredito que seja possível, tá? Dentro desse desenvolvimento do ecossistema. Então não dá para você olhar para isso sem necessariamente entender do ecossistema primeiramente, tá? Mas é um projeto bem promissor. Hoje ele não faz parte da minha carteira de longo prazo, mas no aspecto de observação é um dos ativos que está na minha lista para uma possível acumulação em breve, tá? E aí, se vier parar dentro da minha carteira de longo prazo, para a galera que faz parte aí do nosso projeto, a gente vai avisar lá para eles.